Você sabia que a Coca-Cola ela não vende refrigerante? Pois é, a Coca-Cola ela vende sentimentos. E quando a igreja começa a vender experiências e sentimentos ao invés de arrependimentos, você não concorda que alguma coisa está errada? Fica nesse vídeo e vamos descobrir. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Natal com vocês. Esse tema eu relutei um pouco para estar trazendo, porque eu acho que ele é um tema muito complexo para os dias de hoje e que influencia muita coisa, né? Não é sobre ataque a nenhuma igreja, não é sobre nada, é sobre uma coisa que eu tenho presenciado, eu vejo muito no YouTube, no TikTok e até mesmo na vida real, né? Antes de começar a falar sobre isso, para vocês entenderem como que eu cheguei nisso, né? Eu sou formado em administração pela Uniesp, pela Unifran, né, na verdade. Meu TCC foi baseado em neuromarketing, né? A gente fez um trabalho e eu não tô falando isso, né, só pra me exibir. Eu estou falando isso porque tem muito a ver com o tema de hoje, né? Porque eu quero falar pra vocês que eu sei quando técnicas de persuasão estão sendo usadas, né? Eu tenho visto muito isso nas igrejas hoje em dia, técnicas de persuasão sendo usadas. E eu não tô falando isso pra atacar igreja A ou B ou qualquer coisa do tipo. Eu tô falando isso porque discernir também é amar. E a gente precisa discernir as coisas para estar amando as pessoas que chegam, estar amando os lugares que estamos, né? A Coca-Cola, eu vou dar um exemplo da Coca-Cola. Eu trabalhei lá e meu TCC foi feito em cima dela. A Coca-Cola, ela entendeu que ela não, as pessoas não compram produtos, tá? As pessoas elas compram coisas que significam algo para elas. É, como é que eu vou explicar isso? De novo, voltando à Coca-Cola, utilizando ela como exemplo, eu vou utilizar bastante aqui. Todo comercial de Coca, a gente vê uma união das pessoas, né? Seja na época de Natal, seja pro que for, a Coca-Cola ela transmite um sentimento de união, de família reunida, de amizade, sabe? Aquele negócio da turma se reunindo pra um almoço, se reunindo depois de um jogo, alguma coisa desse tipo. Então, a Coca-Cola, na verdade, ela vende um sentimento. O refrigerante em si, no comercial, ele aparece muito pouco. O que mais aparece é uma emoção. Então, ela vai associar emoção ao produto dela. É a mesma coisa que grandes marcas fazem, todas as grandes marcas tentam fazer isso, porque depois você começa a associar tudo àquela marca. Um outro exemplo, né? Por exemplo, maisena, né? Na verdade é amido de milho, mas a gente sempre busca maisena, porque a marca ela fez uma associação ali que a pessoa não consegue mais tirar, né? Muitas coisas fizeram isso nos dias de hoje, né? E não tá errado, né? Você precisa fazer sua marca crescer. O problema é quando isso daí tem entrado para dentro da igreja. Ah, Hoje a gente vê muitos cultos cuidadosamente pensados, né? Os cultos hoje eles são pensados, eles são planejados, eles são estudados. Então você vai ter jogo de luzes, as cores que são usadas, as sequências de música, palavras, né, entoadas em momento certo, com uma agravância na frase, né? De repente um você, um agora, sabe? Essas são entonadas de uma forma um pouco diferenciada assim das outras, né? Você percebe isso, né? E é muito bacana que estejam pensando nos cultos, né? Em fazer um culto de forma agradável para as pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de coisa, porque tudo isso funciona para atrair pessoas, né? Mas o problema é quando isso aí começa a substituir o poder do Espírito Santo.
gente não pode estar se reunindo para assistir um show. Se a gente está se reunindo apenas para assistir um show e ouvir coisas que massageiam o nosso ego, né? Significa que a gente está fazendo alguma coisa errada. O culto na igreja, a gente tem que se reunir na igreja para cultuar e adorar o nosso Deus que é santo. Vocês conseguem entender até aqui? Hoje, você entra numa igreja, tem igreja que trabalha com luz apagada, tem igreja que ainda trabalha com a luz acesa, mas na hora, por exemplo, do louvor apaga a luz e tal, né? Aquelas luzes passando, jogo de fumaça, tem muita coisa. E muitas igrejas hoje, as igrejas, principalmente as igrejas de parede preta, né, usam muito isso. Mas é como eu disse, não é para atacar as igrejas. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu comecei a ver que a busca pelo Espírito Santo está sendo trocada pela busca por um show. Muitas pessoas estão buscando entretenimento na igreja. E a igreja não é para entretenimento. A igreja, ela é para arrependimento. É para você entrar ali e ser curado de algo dentro de você, né? Porque a gente vai ver muito hoje em dia as igrejas sendo lotadas de pessoas que buscam um show, buscam entretenimento. Só que como está escrito lá em João 4:23, né? João 4:23 vai estar escrito: Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e verdade. A gente não pode simplesmente ir atrás de um sentimento. A gente tem que ir atrás de realmente adorar a Deus, né? A emoção, a emoção, ela pode até encher uma igreja, mas é só arrependimento que enche o céu. Não adianta eu todo culto eu pensar de uma maneira que desperte sentimento, desperte emoções, sabe, aquele calafrio, como diz aquele, acho que é o André Aquino, que ele fala numa música dele, que ele fala que o Espírito Santo não é só um arrepio, né? Ele é uma pessoa. E a gente não pode estar só querendo sentir esse arrepio na igreja. A gente não pode estar indo atrás só disso. A gente tem que ir atrás de se arrepender. E a igreja tem o dever e a obrigação de pregar esse arrependimento. Eu não consigo pregar as boas novas do reino de Deus se eu não pregar o arrependimento, porque próprio Jesus falava: ide e não pecais mais, né? Então é assim. Eu não vou falar, né? Vamos tirar. Eu acho que seria hipocrisia minha falar, sabe? Vamos tirar as luzes, vamos tirar tudo isso das igrejas. Então, não, eu acho que isso é bacana. É como eu disse, isso não é um ataque. Eu só acho que está sendo utilizado da maneira errada. A gente pode utilizar sim isso para atrair pessoas, mas ao mesmo tempo a gente também tem que atraindo pessoas, utilizando isso para atrair pessoas, fazer com que elas entendam que para se alcançar verdadeiramente o reino de Deus é preciso que elas se arrependam dos pecados delas, né? Porque eu fico aqui com aquela pergunta. Em muitas igrejas assim hoje, né, que estão mais preocupadas com o show do que com a pregação do arrependimento. Será que se a gente tirasse as luzes, o som, banda, tirasse todas essas coisas, será que ainda ia ter culto? Essa é uma preocupação que tem me passado muito pela cabeça. Por tudo que eu vejo hoje, por tudo que eu assisto hoje. Será que se a gente tirasse essas coisas e a gente voltasse a pregar embaixo da árvore, no meio de uma praça, será que a gente ia ter culto? Porque muitas pessoas também só estão indo pro culto por causa disso. Porque vai ter um conforto, porque vai ter um show. O que eu mais vejo são pessoas que estão dentro da igreja
né? E continuam com a mesma vida normal aqui fora, não tem a mudança, né? Não tem o arrependimento. Se não tivesse essa emoção que esse culto causa, ainda teria arrependimento? Sabe, essas pessoas procurariam a igreja sem isso? O que mais me preocupa, e eu vou deixar essa pergunta para vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acham. A gente está formando adoradores ou apenas consumidores de culto? Porque nem servir na igreja mais as pessoas querem. Seja como voluntário, como algumas igrejas estão utilizando hoje em dia, que eu acho bacana, ou seja como as tradicionais, que é obreiro, presbítero. Ninguém mais está querendo servir, a turma só quer ir de domingo, ou seja lá o dia que tiver culto, né? Porque cada denominação tem o culto numa data específica, né? Tem igreja que tem de segunda a segunda, tem igreja que tem terça, quinta e domingo, tem igreja que tem terça, quinta e sábado, terça e sábado, então não importa o dia, mas assim, a gente está formando adoradores ou só pessoas que vão lá para sentar, ouvir e ir embora? O que você acha? Compartilha comigo sua opinião aqui, se você chegou até aqui no fim do vídeo, compartilha comigo a sua opinião. O que temos formado? Adoradores ou consumidores de culto? E se esse vídeo te fizer pensar e você ver que você está se tornando apenas um consumidor, cuidado. Se esse vídeo te fez pensar e você começou a ver que a sua igreja só está emitindo isso e não trazendo ninguém ao arrependimento, cuidado. Está na hora da gente rever nossos conceitos e se achegar mais a Deus. Porque não tarda ele vem. E que estejamos preparados. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.